Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira de cinza, dia em que estamos iniciando o tempo de Quaresma. O tempo de Quaresma, de verdade, é o tempo em que nós somos chamados a voltar dentro de nós, a pensar sobre a nossa vida, sobre o nosso destino, sobre a nossa relação com o Criador. Esse tempo nos traz assim a meditar durante 4 semanas, durante 5 semanas, sobre a nossa salvação que é Deus. Hoje vamos meditar sobre o Evangelho segundo Mateus. A mensagem que vai abrir esse Quaresma está em Mateus. Jesus fala sobre a religião de aparência. Ele diz: quando for para ofertar a esmola, ou quando for para dar a esmola, não pode fazer isso à vista de todo mundo. Não pode cantar, não pode oferecer a esmola na Globo, no público. No sentido em que gritando todo mundo tem que saber que estou aqui oferecendo esmola. Essa é a primeira coisa. Quando jejuardes, não precisa gritar para todo mundo que estou de jejum. Tem que fazer isso escondido. Quando rezar, entre dentro da tua casa, feche as portas e reze. Esta palavra nos convida ao quê? A uma vida espiritual discreta. A uma prática da religião de maneira discreta. Nós não podemos ser essas pessoas que praticam a religião, mas uma religião só para aparecer, para se mostrar. Desta maneira, pronto, a nossa motivação é aparecer, a nossa motivação é ser visto, e pronto, não tem mais o sentido. Infelizmente, isso acontece muito em nossa vida. Quando a motivação que nos leva a rezar, que nos leva à igreja, é nos mostrarmos, não pode ter mais o crescimento espiritual. Não pode ter mais boa oração. Não pode ter mais a caridade verdadeira. Não vai ter mais. Porque a nossa motivação não é rezar mesmo. Não é aproximar a Deus. Não é a nossa relação com Deus. Mas a nossa motivação é aparecer. É receber satisfação, prazer em aparecer. Isso é o grande perigo. É grande obstáculo para o crescimento espiritual. E durante esse Quaresma, a mensagem é isso. Tentar voltar dentro de nós mesmos. Olhar a nossa vida, olhar a nossa caminhada. E procurar aproximar a Deus de verdade. Do que ficar perdendo tempo numa prática religiosa que se limite simplesmente em aparecer, em tirar glória. Nós precisamos voltar a Deus. Nós precisamos ver em nossa vida. Quanto nós nos afastemos de Deus, o que não caminha bem em nossa vida, em nossa espiritualidade, é voltar para Deus.
Por isso, Jesus vem insistir 3 vezes. Tem que fazer tudo escondido. O que é importante é a nossa relação com Deus. É Deus que vê o nosso coração. E como nós ouvimos na primeira leitura de hoje, do profeta Joel, rasgai o coração e não rasgai as roupas. Precisa purificar nosso coração, precisa articular a nossa religião no coração do que através dos gestos externos. É desta maneira que a nossa religião, que a nossa fé, nossa espiritualidade pode ser verdadeira. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.